Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 10, versículos de 34 até Mateus capítulo 11, versículo 1. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meus irmãos, não é à toa que o Catecismo da Igreja e o Dei Verbo falam que o encargo de interpretar autenticamente a Bíblia foi confiado somente ao magistério católico. Porque se isso aqui cai na mão de uma pessoa sem conhecimento, já vai falar bobagem, né? Porque ao pé da letra está escrito o quê? Vim pôr os filhos contra os pais. Está escrito aqui. Vim pôr as mães, as filhas contra as mães. Mas não é exatamente isso que a interpretação que a igreja dá para isso. Não é exatamente o que está aqui, né? O que o Senhor está querendo dizer, através da interpretação legítima desse texto, é que o amor que nós temos que ter por Deus deve ser tão grande, que deve ser ainda maior que o amor que você tem pelos seus pais. E que tem que ser grande também. Você precisa amar profundamente os seus pais. Mas Deus mais ainda. O amor de prioridade. Então, às vezes, tem aquelas mães assim, né, que falam assim: ah, ser padre é tão bonito, mas na família dos outros. Meu filho não. Meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser advogado, né? E tem esses sonhos que não é para fazer o filho feliz, é para fazer ela feliz. É sonho egoísta. E aí, se você é uma mãe que está nessa situação e o Senhor resolver chamar o seu filho, ele vai ter que dar prioridade para Deus. Não tem jeito. Ele não vai iniciar uma guerra com você, mas talvez você vai iniciar uma guerra contra o seu filho. Então aqui está dizendo que esta guerra, essa espada que o Senhor está falando, eu não vim trazer a paz, mas a espada, não é que nós cristãos que amamos Jesus vamos iniciar uma guerra. Não. É que muitas vezes o nosso jeito de ser de Jesus Cristo vai fazer com que os outros iniciem uma guerra contra nós. Deus me livre de nós cristãos iniciarmos guerra, provocarmos briga, iniciarmos uma briga. Não, não é isso que está escrito aqui. Então, o amor por Deus deve superar os nossos pais. O que o catecismo diz?
Os filhos devem também obedecer às prescrições razoáveis dos seus educadores e de todos aqueles a quem os pais os confiaram. Mas, se o filho se persuadir em consciência de que é moralmente mal obedecer a determinada ordem, não o faça. Veja, aqui está falando que os filhos devem obedecer aos pais, mas uma única condição tem que não obedecer, que é quando o filho percebe na sua consciência, é o que está escrito aqui, que a ordem que ele está recebendo é uma ordem má, imoral. Então, a mãe, vou dar um exemplo, a mãe tem aquele relacionamento de amiga com a filha, aí a filha arruma um namorado, aquele partidão. Bom, muito bom financeiramente, educado, e a mãe fala assim, nossa filha, que partido você arrumou, hein? É que a gente chama, os antigos falavam de cavalo arriado, né? Cavalo arriado parou na frente da sua casa. Então, olha, segura esse homem, hein, filha? Segura esse homem, olha, se ele tentar alguma coisa com você aí, sexualmente, quiser ir pros finalmente, cede. Cede porque por esse homem aí compensa. Não deve ceder coisa nenhuma, isso se chama pecado contra a castidade, é pecado mortal. Então a filha não deve obedecer à mãe nesse caso. E tem mãe que aconselha isso. Tem ou não tem? Tem. Então, sempre o amor que nós temos por Deus deve ser prioridade, e o catecismo está dizendo isso. Mas no que depender de nós cristãos, a convivência com a nossa família deve ser a mais agradável possível, mais amorosa possível, naquilo que depender de nós cristãos. Mas não podemos evitar que os outros iniciem guerra contra nós.